Bom dia, meus irmãos. O texto de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 24. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de todo se abstém. De tudo se abstém, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, o apóstolo Paulo falando dele, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar, né? Paulo está usando uma linguagem aqui dos esportes olímpicos da época dele. Desde aquela época já tinha Olimpíadas já. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, viu? Ele disse assim, meus irmãos, aqui ele estava usando uma linguagem falando sobre as Olimpíadas da época dele, que já existiam Jogos Olímpicos na época dele. Existiam lutas, existiam corridas. E ele usou essa linguagem para nos ensinar, dizendo assim: olha, todos que correm o estádio, não é todos que são campeão, apenas um leva o prêmio. Ele está querendo dizer que é uma coisa esforçada, é uma coisa que você tem que gastar força, tempo, inteligência. É uma coisa que você tem que se esforçar. Lembra da porta larga e a porta estreita, né? E ele, meu irmão, chegou a dizer essas palavras, o apóstolo Paulo dizendo: e eu subjugo o meu próprio corpo. Ele disse que se subjugava como se ele boxeasse o próprio corpo. Eu subjugo meu próprio corpo para que eu, pregando para os outros, não venha a ser reprovado. Viu? O apóstolo Paulo. E esse mesmo apóstolo Paulo, meu irmão, disse umas palavras que ele dizia assim, ó: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável homem que sou. Entendeu, meu irmão? Aqui ele está falando do pecado que está na carne do ser humano, né? Esse mesmo Paulo disse que em Romanos capítulo 8, versículo do 6 a 8, dizendo que a nossa carne não pode agradar a Deus, a nossa carne é inimiga de Deus. Como a Bíblia ela se completa, Jesus dizendo para os discípulos lá na hora que estava orando: ei, o espírito de vocês está pronto, mas a carne está fraca. Vocês estão dormindo aí. Eu pedi para vocês vigiar comigo uma hora, vocês estão dormindo. Então, meus irmãos, é isso. Eu quero chamar a nossa atenção, a minha, porque a Bíblia é maravilhosa em todas as áreas. Ela tem conselho para todas as áreas da nossa vida, a Bíblia. Para quando você está alegre, para quando você está triste, para quando você está para quando você está bem santificado, para quando você peca. A Bíblia tem palavra de ânimo, de restauração para mim e para você. Ela é completa. É completa. E aí eu quero chamar a nossa atenção para esse texto aqui, dizendo assim: Paulo diz que os atletas de tudo se abstêm, né? Ele ficava por um tempo sem comer. Você não vê os lutadores de hoje, de MMA? Eles não precisam atingir o peso, né? Atingir um peso. Eles ficam sem comer e se abstêm. Os jogadores de futebol se abstêm. Os atletas olímpicos, aqueles lá que pulam, faz aqueles pulos lá. Enfim, todos os atletas de tudo se abstém para que seu corpo entre numa forma
numa forma física desejada, pelaquela função que ele faz. E aí Paulo diz assim, ó, mas eles fazem por uma medalha, por uma coroa corruptível, ouro, prata, coisa que o ferrugem e que o ladrão rouba. E ele diz, mas nós, porém, fazemos por uma coroa incorruptível, meu irmão, que é lá no céu, que a Bíblia diz que nem onde a traça, e nem a ferrugem, e nem os ladrão roubam. É ali onde Deus diz para nós depositar o tesouro no céu. Então eu quero convidar cada um de nós, irmão, para lutar. E para concluir o vídeo, você vê, meu irmão, a Bíblia diz também, ó, que fiel são uma ferida feita pelo justo. E ele diz que falso é o beijo do traíra. Então tome cuidado, meu irmão, com aquelas pessoas que sempre dizem que tá tudo, principalmente aquelas pessoas religiosas que professam, que sempre dizem que tá tudo certo, sempre dizer que tá tudo em paz com você. Não, porque sempre, todo dia a gente tem que estar melhorando. Eu olho para mim mesmo, todo dia tem que estar melhorando. Como é que uma pessoa vai falar para mim que sempre tá tudo certo? Não. É que eu quero dizer assim, querendo dizer, eu lembrei daquela passagem onde Pedro deixou Satanás usar ele, ó, pra você ver como é que Satanás é. Jesus ia indo ser crucificado e disse assim, ó, eu preciso ir, sofrer, ser cuspido, padecer muitas coisas nas mãos dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E Pedro começou, não, Senhor, não te faças tal mal, né? Fica aqui mesmo. E Jesus olhou para ele, afasta de mim, Satanás, porque tu não entende, tu não está preocupado com as coisas do céu, só com as coisas de Deus. Entendeu, meu irmão? Então, e às vezes, então é isso, meu irmão, o Satanás, a nossa própria carne. Veja bem que o Satanás, ele nunca vai te dar, ele não vai vir com um tridente pegando fogo na mão para te furar, não. Ele só vai dar o que a sua carne deseja. Teu inimigo só vai te oferecer aquilo que tua carne deseja, né? E Deus sempre tem a certeza. As correções de Deus é sempre contra os desejos da nossa carne. A nossa carne é inimiga de Deus, diz a Bíblia. Nossa carne é inimiga de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo se obrigava dizendo assim, ó, antes subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, porque ele sabia, para que eu pregando para os outros não venha a ser achado reprovado naquele dia. Então é isso que nós temos que fazer com o nosso corpo, é reduzi-lo à servidão. Por isso que às vezes, meu irmão, a Bíblia diz que até o diabo faz sinais e maravilhas. Então, às vezes o diabo, se você não tiver um discernimento espiritual, o diabo permite uma cura na sua vida ou na vida de algum ente querido, permite uma cura, sabe? E aí permite uma cura e tal, ele te cura, e aí você vai ficar ali com a fé nele, no diabo, né? Em coisas malignas, coisas que não são de Deus, que a Bíblia diz que até ele tem o poder até de, se possível, se transformar em um anjo, digamos assim. Então, isso é para que nós não venhamos ser enganados, meu irmão. Para que nós não venhamos ser enganados, porque ele tem poder para fazer maravilhas e prodígios. Maravilhas e prodígios. E, enfim, nós não devemos confiar em qualquer coisa. A Bíblia diz que, mesmo quando um profeta falar alguma coisa e acontecer, você sabe que o profeta é de Deus assim, quando falar uma coisa, e mesmo que essa coisa aconteça, porque a Bíblia diz que o diabo também faz prodígios, mas vindo esse profeta a te chamar para andar no caminho errado, não ouça o tal profeta, porque mesmo que a coisa aconteceu, o milagre aconteceu, mas ele está te chamando para andar no mau caminho. Por isso, por uma árvore conhece os frutos.
Falou, não, ele fez milagre, mas ele está fazendo coisa errada, eu não vou andar com ele não. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui porque está muito grande. Vai vindo palavra na mente da gente e é muita coisa. Se a gente não tiver cuidado, a gente... Vai que Deus abençoe seu dia. É muita informação, sabe, gente? Aí a gente, se não tiver cuidado, mistura as informações. Mas enfim, hoje nós temos que combater. A informação de hoje é essa. Nós temos que combater contra a nossa própria carne, abster. Porque os atletas assim fazem para ganhar uma coroa corruptível, mas nós faremos para ganhar o céu. Para ganhar o céu, não que o céu seja tomado por nossas obras e nossos méritos, mas existe um padrão que Deus requer de cada cristão, independente de religião, de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém, né? Mas tem um padrão que Deus quer de cada cristão. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.